Então vai ser essa narrativa, essa cantilena fajuta de fake news, irmão do presidente Lula, de filho do presidente Lula. Isso é tudo uma tentativa permanente de desviar o foco da investigação. Eu devo lembrar que esta CPMI tentou investigar os grandes bancos, tentou investigar a Faria Lima, e o PT e a esquerda votaram a favor da Faria Lima. O ministro Dias Toffoli julgar o caso do Banco Master é a mesma coisa que minha mãe me julgar. Isso é o maior absurdo que eu já vi acontecer em uma comissão parlamentar de inquérito. Presidente, primeiro parabenizá-lo pela condução da CPMI, desejar pronta recuperação, mas a gente não pode deixar de falar do maior absurdo que já aconteceu nessa CPMI, que é o ministro Dias Toffoli tirar, né, todos os dados em relação às quebras em relação ao Daniel Vorcaro e mandar para o gabinete do senador Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre, ele é presidente do Congresso Nacional, ele não é a CPMI do INSS. Ele não possui poder de investigação, não possui o poder de guardar provas. Isso é o maior absurdo que eu já vi acontecer em uma comissão parlamentar de inquérito. Como é que o ministro, primeiro, o ministro Dias Toffoli julgar o caso do Banco Master é a mesma coisa que minha mãe me julgar. Então, assim, já é bizarro que o ministro não se declare suspeito, inclusive com o mal-estar que já existe dentro da própria Suprema Corte. Aí a gente consegue quebrar o sigilo do Vorcaro, que a gente deveria analisar aqui antes do seu depoimento. E o ministro Dias Toffoli manda para o presidente do Senado. O que o presidente do Senado tem a ver com isso? Vorcaro roubou aposentado. São dois escândalos diferentes. Primeiro, o rombo que o Vorcaro causou na FGC. E o outro, o roubo que o Vorcaro promoveu nos aposentados e que essa CPMI tem o poder de investigar. Então, assim, eu acho que é uma decisão absolutamente absurda, que deveria ser motivo de revolta por parte de todos os deputados, de todos os senadores. E apesar do discurso de paladino da justiça e de égide dos aposentados que é adotado aqui por alguns parlamentares da base do governo, eu devo lembrar que esta CPMI tentou investigar os grandes bancos, tentou investigar a Faria Lima, e o PT e a esquerda votaram a favor da Faria Lima. Votaram a favor dos grandes bancos. A gente queria convocar aqui todos os grandes bancos e, com o voto da base do governo, Lula e do PT, protegeram a Faria Lima e os grandes bancos, e ninguém fala nada sobre isso. Espero que o governo ainda tenha alguma decência e pelo menos deixe ser aprovado, que está em pauta hoje, a quebra de sigilo do senhor Henrique Lewandowski, que promove uma advocacia pouco republicana, do qual todos nós sabemos nos bastidores do que se trata. Obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Quero me posicionar com relação a essa fala sobre a retirada de documentos da CPMI por parte do ministro Dias Toffoli. Eu fiz uma visita institucional ao ministro, levei até ele a nossa insatisfação com a decisão que foi tomada e a nossa surpresa em relação a esse tipo de decisões. Porque se retirou de uma comissão legítima de investigação documentos que foram passados a terceiros, que no caso é o presidente do Senado, mas que não tem autoridade alguma para guardar ou para investigar. O ministro Dias Toffoli recebeu muito bem, tivemos um diálogo muito institucional, muito republicano. O ministro colocou, e vou aqui fazer exatamente a fala dele em relação a isso, de que esses documentos chegaram à comissão antes que a Polícia Federal pudesse fazer a compilação e a investigação dos dados. Isso poderia prejudicar, inclusive até favorecer, no caso do réu, da pessoa que teve o sigilo quebrado, em algum momento essas provas poderiam ser até invalidadas se vazassem antes do inquérito. Foi o que ele colocou, estou trazendo aqui. O ministro Dias Toffoli se comprometeu, assim que a Polícia Federal fizer todo o levantamento, que a documentação estiver oficialmente já dentro do inquérito, serão devolvidos a esta CPMI. Então, quero aqui apenas trazer aos senhores o posicionamento oficial do ministro em relação a esse assunto. Entendo que nós precisamos, nesse momento, ter diálogo. Conversei muito com ele sobre o quão frutífero foi o nosso trabalho com o ministro André Mendonça no ano passado. Nós trabalhamos em conjunto, CPMI, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, e conseguimos chegar a bons termos. E que eu espero dele, nessa segunda fase agora da CPMI, o mesmo apoio. Tanto que, por exemplo, o deslocamento do senhor Daniel Vorcaro, de onde ele esteja, para a CPMI no dia 26 de fevereiro, que está confirmado, o ministro de pronto autorizou.
Eu já fiz o requerimento em nome da comissão, já foi notificado o Supremo, já está autorizado o deslocamento dele com a escolta da Polícia Legislativa. Dia 26 está prevista a vinda aqui do senhor Daniel Vocaro para que a gente possa questionar todos os assuntos pertinentes. O segundo ponto, numa conversa com o ministro, que também foi colocado, e eu defendo e concordo com ele. Nossa atribuição como comissão parlamentar de inquérito é investigar descontos indevidos nas contas dos aposentados. Eu adoraria investigarmos aqui a relação do Banco Master com todo o sistema financeiro, CDBs, Banco de Brasília. Eu tenho falado isso com o próprio ex-presidente do Banco Central, que precisa explicar por que demorou tanto tempo para agir. Mas se nós caminharmos numa direção fora das atribuições da comissão, nós seremos barrados pelo judiciário e, principalmente, as provas que nós conseguimos não poderão ser usadas no relatório final. É a leitura que se faz da advocacia do Senado e a leitura que se tem hoje por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos um limite muito bem definido. No caso do Banco Master, os 254 mil empréstimos consignados que ele comprou de alguém e a Previdência estava pagando. A nossa investigação está baseada nesses descontos. No demais, não há por parte dessa comissão, pelo menos juridicamente aqui, uma atribuição. Isso é função de uma outra CPMI que já está assinada por boa parte dos parlamentares, inclusive eu assinei. Quero dar os parabéns ao deputado Carlos Jordi, que foi o primeiro a ter essa iniciativa. Essa CPMI específica do Banco Master é quem terá atribuições de investigar toda a relação com o sistema financeiro. Nós conseguimos mostrar para o Brasil, sem presidente, essa narrativa, sem provas, sem documentos que muitas vezes a oposição tenta aqui impor, mas com documentos, com provas. O povo brasileiro entendeu o que aconteceu no INSS. Nós conseguimos aqui detalhar, a partir de 2021, as mudanças que ocorreram, os documentos assinados pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, pelo Onyx, que permitiram que as entidades fantasmas pudessem atuar, que permitiram que os aposentados e aposentadas fossem roubados. E mais do que isso, acompanhamos esse trabalho que já fez com que mais de 4 milhões de aposentados e aposentadas tenham o seu dinheiro devolvido. 3 bilhões de reais já foram devolvidos, senhor presidente. E nós vamos continuar trabalhando para chegar nos mandantes dessa operação criminosa. Então, senhor presidente, não vai ser essa narrativa, essa cantilena fajuta de fake news. A própria Polícia Federal já tem relatórios aí que apontam que não há nenhum envolvimento de irmão do presidente Lula, de filho do presidente Lula. Isso é tudo uma tentativa permanente de desviar o foco da investigação de uma oposição desnorteada que não sabe o que dizer e se alimenta de mentiras, fake news. Essa tática, o que aconteceu, presidente? Esse esquema da mentira, do discurso de ódio, concluindo, já levou o principal líder deles para a cadeia. A democracia, senhor presidente, é um valor que a sociedade brasileira não está disposta a abrir mão. Então vamos continuar o nosso trabalho com seriedade, sem fake news, sem mentira. Nós já sabemos, a Polícia Federal mesmo já disse, não há nenhum tipo de envolvimento, tem ninguém ligado ao presidente Lula. Aliás, se tem algum filho de alguém envolvido, senhor presidente, é o filho do Bolsonaro. Isso não sou eu que digo, são documentos, são provas que provavelmente nos próximos dias nós vamos ter que investigar. Pois não.